Oi gente, aqui é a Elisa da equipe do Projeto Ponto e hoje a gente vai fazer um levantamento nesse condomínio e quis aproveitar para mostrar para vocês como que é o passo a passo dessa etapa, que é o levantamento de medidas. Então vem com a gente que a gente vai mostrar o primeiro vídeo, que é para mostrar mais ou menos como são os acessos até o imóvel. Então a gente vai mostrando todo o percurso, desde o estacionamento até o hall de entrada, passando pelo elevador até a entrada do apartamento ou sala comercial. Bom, então a gente vai mostrar todo o percurso para ter uma ideia mais ou menos de como é o hall de entrada, qual o espaço que a gente tem e qual seria o tamanho do elevador. Bom, aí aqui a gente chegou no hall, nesse caso é um hall privativo e a gente vai precisar fazer as medições dele também. Então a ideia é que esse vídeo mostre todo esse percurso até esse hall de entrada, como é nesse caso. E hoje a gente veio fazer a medição de um apartamento, de um projeto novo que a gente vai começar. E a gente quis aproveitar para poder fazer um passo a passo para você que está aí na sua casa e quer fazer a medição de algum ambiente específico. Então, vem com a gente. Então, para exemplificar a questão do levantamento de medidas, o ambiente escolhido foi a cozinha. A primeira coisa que vocês vão fazer é um vídeo geral do ambiente, como esse que eu estou fazendo aqui. E vai ser um vídeo por ambiente. A ideia é filmar, como eu estou filmando, primeiro a parede de entrada. E aí, em seguida, você vai filmando todas as outras paredes, com todos os detalhes de piso, parede e teto, para a gente poder enxergar tanto os pontos elétricos quanto os pontos onde estão locadas as luminárias. Nesse caso, a gente tem um dente atrás dessa porta e é importante ver as dimensões dele. Na hora de medir, ele tem que estar representado também. Então, a gente está filmando toda a parede, o piso e o teto. E assim a gente vai fazendo para poder ter uma noção de quantas luminárias tem, mais ou menos a alocação delas, e como são os pontos de elétrica, hidráulica, gás, etc. Lembrando sempre de fazer o vídeo imaginando como se fossem vocês, os arquitetos, que precisassem entender como é o ambiente. Então, o máximo de informações que vocês tiverem, melhor. Assim que você entrar no ambiente, você vai começar a colocar os pontos dos cantos desse ambiente e vai nomear eles a partir da letra A, da esquerda para a direita da porta de entrada. Então, esse pontinho aqui seria o ponto A no desenho, o ponto B seria esse canto aqui, o C esse, o D esse. Em seguida, a gente vai seguindo a parede e vai dando continuidade à nomeação dos cantos das paredes. Nesse caso, a gente vai precisar medir também a bancada, já que ela é um item que é fixo, né? Então a gente tem que considerar ela no momento da medição. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu sou da equipe do Projeto Ponto e eu vou mostrar para vocês como fazer a medição dos revestimentos da parede e do piso, no caso aqui da cozinha. Eu preciso saber a altura, que são 33 centímetros, e a largura, que são 59 centímetros. Já no piso, eu também preciso saber
a dimensão da peça. Essa daqui tem 62 por 62. Agora também precisamos medir a bancada. E a bancada tem algumas etapas. Primeiro é a bancada em si, que você vai medir do fundo aqui, se você tiver acesso, até a ponta, que nesse caso são 60 centímetros. Isso aqui se chama espelho. A gente precisa saber a altura dele, 15 centímetros no caso desse. A outra parte da bancada se chama saia, que é essa parte aqui. Então a saia desse daqui são 4 centímetros. No caso dessa bancada, ela termina em L. Então eu vou ter que medir a altura, 88, e a largura, mais 4 centímetros. Nesse caso aqui, a gente tem uma área molhada, que é rebaixada, e uma área seca. Então a gente precisa saber exatamente qual o tamanho da área seca, 78, e o tamanho da área molhada. Normalmente a área molhada também vem esse filete aqui na frente, para não deixar a água escorrer para frente. Eu preciso saber qual a largura disso. Em relação às cubas e às torneiras, eu preciso saber o eixo de cada uma. Então eu vou pegar aqui no meio da torneira e vou traçar uma linha reta até um ponto, uma referência. No caso aqui eu peguei o final dessa bancada. Eu vou desenhar isso tudo. Então eu vou colocar aqui no meio e tem 1 metro. Então eu sei que o eixo da torneira e o eixo da cuba está a 1 metro. E na segunda cuba, repito, da mesma forma. Eu posso pegar tanto o eixo em relação à primeira cuba e à primeira torneira, ou fazer uma com outra referência. Em relação ao corte das cubas, a gente precisa medir o tamanho dela, 32 por 38, e localizar ela também na bancada. Então eu preciso saber ela em relação à parte da frente aqui, 13 centímetros, em relação ao fundo, 13 centímetros, e também colocar uma das laterais dela com alguma outra referência. No caso aqui o mais fácil é o final da bancada, que é 81. Então agora eu vou mostrar para vocês como medir o ponto de gás e as tomadas, interruptores e ponto de água. Em relação a esse ponto de gás aqui, eu preciso saber a altura dele. Então vamos lá, 55, e eu preciso saber ele em referência em algum outro ponto. No caso aqui eu vou usar a parede. Então eu preciso jogar a treão lá no canto e trazer ele até aqui. Então eu sei que está a 2,16 metros da parede. Para uma tomada, a gente também precisa saber a distância do meio da tomada até uma quina ou o final da parede, no caso aqui 24 centímetros, e a distância do meio da tomada até o piso, que no caso aqui são 1,07 metro. O ponto de água é bem similar aos outros também. A gente precisa achar o meio dele aqui e medir em relação ao final da parede, 60 centímetros nesse caso. E a altura também do meio, 1,30 metro. Em relação ao ralo, a gente precisa saber onde é o meio dele em relação à parede ou outra parede. Esse ralo aqui é fácil porque ele é perto de uma quina, então a gente não precisa nem se esforçar muito para conseguir essa medida. Outra coisa que a gente tem que desconsiderar é o rodapé. Então a gente vai medir sempre em relação à parede, para ter uma medida mais exata. Então, esse ralo aqui, ele está a 15 centímetros da parede, o eixo dele, o meio. E o outro lado está a 42 centímetros da outra parede. Esse aqui é um tanque, eu preciso saber agora algumas coisas dele. Primeiro, a referência onde de uma parede, então 7 centímetros no caso desse. Eu preciso saber a largura, que é 52 centímetros, a profundidade, 51 centímetros, e a altura dele, 85. O registro é bem similar às tomadas e o ponto de água. A gente precisa localizar ele de uma quina ou do final da parede, o eixo, o meio, então 23 centímetros, e eu preciso descobrir a altura dele. Aqui eu tenho um tanque que atrapalha um pouquinho, mas a gente tendo bem aproximado já tá válido, então 1,80 m. Em relação à localização da luminária, eu vou mostrar para vocês como é a minha técnica. Então eu fico parado retinho embaixo da luminária e começo a medir como ela está em relação às paredes. Então, em relação a essa parede aqui, ela tem 1,20 m, e em relação a essa aqui de trás, ela está 1,10 m. Para medir a janela é simples, você precisa saber 3 medidas.
A primeira é o peitoril. O peitoril é a base da janela. É só se você lembrar que é a altura do peito, quase. Então eu preciso saber a altura dela em relação ao chão. No caso desse aqui, 1,12 m. Eu preciso saber também a altura da janela. Então é a altura do peitoril até a parte mais alta dela lá, onde ela termina. 1,35 m. E a última medida que eu preciso é a largura total. Então eu vou medir lá do final da janela até a outra ponta. 2,80 m.